Então, a liturgia de hoje, o Senhor nos adverte contra toda doença do coração, a qual nos torna insensíveis aos seus planos para nós, para nossas famílias, e dificulta-nos o reconhecimento da sua misericórdia e compaixão. E quando a missão de entrada se aproxima, cantemos. Ó São Pedro, pedra forte, baixa firme do Senhor, intercede pela gente, baixa forte do pastor, reza pela tua igreja, São Pedro, protetor, reza pela tua igreja, São Pedro, protetor. Ajuda o povo a caminhar, a tua igreja sem desviar. São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro, protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro, protetor. A tua igreja, ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor. Intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro, protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro, protetor. Viva São Pedro! Viva! Uma salva de palmas, em nome de São Pedro, nosso padroeiro. Estamos reunidos na casa da família Rui e Marilúcia, Marilúcia do Rui e Rui da Marilúcia, bem como toda a família Malto que nos acolhe. Uma salva de palmas para a família. Acolhe São Pedro, acolhe a cada um de nós que estamos aqui dentro desta casa, mas também acolhe a nossa família, a família paroquial, a família dos nossos amigos, das nossas amigas, e vão sempre nos acompanhando agora mesmo, lá no WhatsApp, no Facebook, nos acompanhando. Então queremos acolher você, Mário, acolher a sua mãe, acolher todos os nossos amigos e amigas da família São Pedro Apóstolo que nos acompanham pela internet, no Facebook do Padre Banco. Uma salva de palmas por aqueles nossos amigos e amigas. As nossas crianças aqui no altar, ajudando a Santa Missa, com bolinhas. Nos unimos aos adolescentes, aos jovens, pelo mundo afora, e também nos unimos a todos os brasileiros e brasileiras por esta situação que nós estamos enfrentando no nosso país. Vamos rezar para que o Espírito Santo pouse sobre nós, sobre as nossas autoridades, sobre todos aqueles que governam esse país, quer a nível federal, a nível estadual e também a nível municipal, a fim de que seja preservada a dignidade da pessoa humana, a educação, uma vida de qualidade, a saúde, a segurança, o direito de ir e vir dentro desse país que nós vivemos, que é a nossa terra, a terra de Santa Cruz, a terra santa. E a bandeira do Brasil está lá, ordem e progresso, e não retrocesso. Os direitos adquiridos, garantidos na Constituição, devem ser de fato colocados em primeiro lugar. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja um coração bom, um coração justo, um coração honesto, um coração que saiba reconhecer o outro como o outro, diferente de mim, com direitos e também deveres. Vamos pedir a Deus, por intercessão de São Pedro, nosso padroeiro,
a graça de celebrarmos esta Santa Missa de uma forma perfeita. E para isso, vamos invocar a Santíssima Trindade, cantando em nome do Pai. Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para que louvar o Senhor? Para louvar e agradecer, bendizer, adorar, estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer, adorar, Irmão e irmã, a você que está aqui dentro desta casa, dentro desta família, a você que nos acompanha pela internet, a sua família, as suas preocupações e todos aqueles que você traz no seu coração, por quem você está rezando nesta Santa Missa, eu desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos enviou a Cristo. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, interceda por nossos gemidos e levadas, nos faça reconhecer os nossos pecados e, assumindo-os, a proclamar pela misericórdia de Deus, cantando. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos pelas intenções que nós colocamos no começo da missa, por todos os caminhoneiros, por todos os trabalhadores, as pessoas idosas, os doentes da nossa comunidade, da nossa família, os seus doentes também. Por esta família que acolhe esta Santa Missa, que se converte
na igreja matriz, fica na sua hoje. Nossa igreja hoje, nossa casa é a igreja. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Liturgia da palavra. Bem-aventurados os que perseveram e procuram viver com retidão as palavras e compromissos firmados na comunidade, na sociedade e na família. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes falar da perseverança de Jó, e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento. Antes, que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não. Então, não estareis sujeitos a julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é indulgente a favorável. Fecha e guarda. O Senhor é indulgente a favorável. O Senhor é indulgente a favorável. O Senhor é indulgente a favorável. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. É paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. O Senhor é indulgente e favorável.
sobre a terra se eleva. Tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é inocente para orar. 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 De pé, aclamemos sempre bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniam de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio, certidão e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. A liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos apresenta duas realidades vistas assim no primeiro voo, parecem ser distantes uma da outra. Todavia, colocadas sobre a ótica, sobre as angulações das Sagradas Escrituras, nós veremos que de fato elas se encontram. Que o nosso sim seja sim, quando é sim, e o nosso não seja não, quando é não. Essa última frase do texto, segundo Marcos, capítulo 10, versículos 1 até o versículo 12, ele é como que o elo de unidade entre as duas questões que nós vamos tentar partilhar a partir da liturgia de hoje. A primeira pontuação que nós vamos fazer é aquela que nós encontramos na carta segundo São Tiago, capítulo 5, versículo 9 até o versículo 12. Que também pode ser resumida na seguinte expressão: eis
que o juiz está às portas. E, portanto, não julgueis para não serdes julgados. Dirá Jesus num dos evangelhos: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Julgados por quem? Não por esse julgamento terreno, esse julgamento dos homens, porque este julgamento dos homens, ele é muitas vezes falho. O julgamento dos homens muitas vezes absolve os culpados e condena aqueles que não têm nenhuma culpa. E o julgamento dos homens, e sobretudo aqui no nosso país, ele obedece ao critério financeiro e econômico. Num país e num mundo que seguia pela política do capitalismo selvagem, onde os grandes consomem os pequenos, aquela lei da selva, os animais mais fortes comem os animais mais pequenos, quando Deus nos fez todos iguais em dignidades, embora em capacidades não, todos, cada um tem direito a clamar pelo direito à vida, pelo direito à segurança, pelo direito à saúde, pelo direito à alimentação, mas, infelizmente, nós vivemos num mundo onde os direitos muitas vezes são negados. Aliás, quanto mais pobre for a pessoa, mais excluída da sociedade se torna, escravizada até certo ponto. É o que nós estamos vivendo exatamente no nosso país, no Brasil. Aqui, quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Educação de qualidade, do alto nível. Vamos para o Bradesco. Para entrar no Bradesco, pobre, para entrar no Bradesco tem que soar sangue. Para você ser médico, tem que soar sangue. Dificilmente você encontra filho do pobre médico, a não ser com um filtro terrível. E poderíamos citar várias outras coisas. Entretanto, os nossos irmãos caminhoneiros estão ali e a nossa igreja precisa se pronunciar sobre esse aspecto. Nós não podemos nos calar. Aliás, diz a palavra: irmão, tomai por modelo o sofrimento de firmeza, o sofrimento e a firmeza dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Como cristãos católicos, nós precisamos olhar para João Batista, olhar para São Pedro, o nosso padroeiro, olhar por todos aqueles que no Antigo Testamento passaram por bons bocados, mas não largaram, não despiram a camisa, não. A investiram tranquilamente. Aliás, a vocação do profeta, ela se assemelha àquela vocação primordial. Crescei-vos e multiplicai-vos, sujeitai a terra, que significa trabalhar, ordem e progresso. Só que, infelizmente, de ordem e progresso, muitos dos nossos compatriotas brasileiros não têm absolutamente nada. Em vez da bandeira unir, ser o ícone que une a todos e aproxima a todos, a bandeira se converteu num ícone de exploração, num ícone de exclusão, de um ícone que prioriza alguns e em detrimento de outros. Só é brasileiro quem tem dinheiro. Só é brasileiro quem fala bem, quem fala bonito. Só é brasileiro aquele que pode passar por cima de tudo e de todos. E os pobres? Aliás, existe pobre porque os ricos roubaram o direito dos pobres. A comida, a educação, a saúde. É necessário que nós sejamos realmente profetas nesse tempo em que nos encontramos. Reparai com consideração como bem-aventurados os que perseveram. Perseveram em quê? Em que aspecto? Perseverar naquilo que é o nosso chamado, a nossa vocação. De filhos e filhas de Deus, investidos com autoridade e na autoridade, pelo poder e a força do Espírito Santo. É necessário que nós sejamos coerentes com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Sobretudo, meus irmãos e minhas irmãs. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento.
falsamente. É necessário que nós nos convençamos. Quando eu digo Deus, eu preciso saber com toda a convicção o porquê estou chamando por Deus. Não trato uns para com os outros. Não podemos de modo nenhum pronunciar o santo nome de Deus em vão. Diz a palavra, os 10 mandamentos. E se pudéssemos parar um pouquinho e olhar para os 10 mandamentos, nós veríamos que realmente este texto de São Tiago, ele perpassa por todos os mandamentos, 10 mandamentos da lei de Deus. Porque quando nós não ferimos, quando nós não prejudicamos, quando nós não matamos, quando nós colocamos em primeiro lugar Deus, em segundo lugar Deus, em terceiro lugar Deus, o resto nos é dado por acréscimo. Porque quem diz honrar a Deus, adorar a Deus acima de tudo, ele estará professando a consideração pelo outro. Eu tenho direito, tal como o outro tem direito, porque assim como eu chamo a Deus de Pai, também o meu irmão chama a Deus de Pai. Assim como eu digo, sou brasileiro, nasci, tenho direito à saúde, a um salário de 20, 30, 40 salários mínimos, os outros também têm direito. Por que só eu é que devo ter 50 salários mínimos, quando o Paulinho, coitadinho, nem um salário mínimo tem? Nem um salário mínimo ganha. Entretanto, os outros lá em cima, será que esse homem que trabalha na cozinha, este homem que é faxineiro, essa mulher que é faxineira, ela é menos importante do que aquele que trabalha no escritório? Do que um advogado? Onde está então a dimensão de nós sabermos que todos nós, tudo concorre para aqueles que amam a Deus? Onde está aquela palavra que Paulo descreve como sendo originária de todas as vocações e de todos os dons? Onde está a palavra que hoje acabamos de ouvir? Quando eu excluo alguém, eu estou julgando. Quando eu digo o Hélio é tal coisa, e num sentido negativo, eu estou julgando. Mas é necessário que nós nos voltemos à palavra e assumamos-nos como verdadeiramente aqueles homens e mulheres chamados para uma missão específica. Sermos discípulos e missionários. Sermos profetas, como acabamos de ouvir na palavra. Tiago nos exatamente impele para que estejamos olhando para aqueles homens e aquelas mulheres que nos antecederam, assumando-nos como realmente aquilo que se exige de nós. Quem fala a verdade, ele ou ela diz aquilo que deve ser dito, faz aquilo que deve ser feito. E a partir dessa linguagem, sim, sim, não, não, segundo o texto de São Marcos, nós precisamos agora olhar para a segunda dimensão. O casamento. Os discípulos perguntam a Jesus, ou seja, as pessoas, as multidões perguntam a Jesus: é permitido que um homem se separe da sua mulher? E Jesus respondeu: o que Moisés prescreveu no livro? Como vocês interpretam a lei? E eles dizem: Moisés ordenou que se um homem se desgostar da sua esposa, dê-lhe a certidão de divórcio. Olhem o alcance da fala de Jesus. Se Moisés permitiu, foi por causa da dureza do vosso coração, da incredulidade, da desobediência, origem de todos os males do mundo. A ganância, a soberba, a prepotência, o orgulho, o querer bastar-se sem depender do outro. E quando nós enveredamos por este caminho, estamos fugindo da nossa vocação original. E Jesus remete aqueles homens à vocação original. No princípio não era assim. A questão, a problemática do divórcio, meus irmãos e minhas irmãs, na sociedade em que nós vivemos,
essa problemática está em voga. Fala muito mais alto do que qualquer outra coisa. E sobretudo numa sociedade onde se invertem os valores, onde não se considera mais família, segundo o conceito que Deus prescreveu. Homem e mulher, com direito a viver na íntegra a vocação que o Senhor lhes deu quando os fez homem e mulher. E Jesus volta. No princípio não era assim, Deus os fez homem e mulher. E disse: crescei-vos, multiplicai-vos, sujeitai a terra. E portanto, quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério em relação à sua esposa, e faz a mulher também cometer adultério em relação ao seu marido, e assim sucessivamente. É necessário que nós reafirmemos mais do que nunca. E a igreja não pode se omitir. A igreja não pode fechar os olhos. O matrimônio é válido. O vínculo matrimonial é uma vocação original. É a primeira e a única vocação que faz com que o homem se sinta homem. E quando eu digo homem, estou falando a humanidade, o gênero humano. Se a gente tira o sacramento do matrimônio, o homem deixa de ser homem e passa a ser outra coisa e não homem. Eu sou homem quando vivo na íntegra, na fidelidade à vocação que recebi do Senhor. Entendamos que a vocação sacerdotal, a vocação do padre, ser padre, viver o celibato, diga-se de passagem, é uma vocação marginal. Dizia um professor meu de dogmática no seminário, a vocação sacerdotal é uma vocação marginal. Não no sentido negativo, no sentido positivo. Por quê? Porque Deus fez o homem e fez a mulher. Mas dada a missão que o sacerdote exerce na comunidade, ele precisa se abdicar, renunciar à vida matrimonial para abraçar a causa maior, para o bem do povo de Deus, conforme Paulo nos diz na sua própria carta. Meus irmãos e minhas irmãs, quem é casado, quem é casada, preocupa-se com como agradar a esposa, como agradar o marido, como atender a situação familiar. Mas quem não é casado fica 100% ao serviço da igreja. Somente por causa disso. E é por isso que a vocação do sacerdócio é uma vocação à parte. Mas que o chamado natural do homem é o matrimônio. E aliás, tudo começa pelo matrimônio e termina no matrimônio. Se não, vejamos, Deus criou o homem e a mulher e os colocou neste mundo. Iniciai o planeta, sujeitai o planeta, enchei-o com as famílias, com os filhos, multiplicai-vos. Ok, tudo certo. Os homens se vão multiplicando, o sacramento do matrimônio. E onde é que tudo vai terminar? Nas bodas, lá em Jerusalém. As núpcias eternas lá no céu. O que significa núpcias? Núpcias significa exatamente a festa do casamento, que é o reencontro. Nós, como igreja, a esposa do cordeiro, o esposo, quando tudo se consumar em todos, nós estaremos lá no céu, unidos ao grande homem, Jesus Cristo, que é o esposo, na igreja. E vejam o que São João diz no Apocalipse: passando entre nós, ele cingido nos servirá. E então a festa lá no céu nunca mais vai acabar. Olhem o que ele diz: há mais alegria no céu para um só pecador que se arrepende. Há mais festa por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos. É a prefiguração das núpcias lá em cima. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, embora o mundo vá na contramão, nós cristãos não podemos vacilar. Não podemos deixar que o demônio
destrua as nossas famílias, os matrimônios. Não permita que as samambaias, essas que andam por ali, os capetas que andam por ali, os intrusos que andam por ali, manche a dignidade do sacramento do matrimônio. Manche a sua vida integral. Os discípulos, quando chegaram à casa, ainda assim fazem a mesma pergunta a Jesus. Por que então? O que Deus uniu, o homem não separe. Jesus responde: quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério. Aquilo que Deus criou na unidade, nós não podemos separar. Vejam o projeto original. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus é Pai e Deus é Mãe. E porque Deus é Pai e Deus é Mãe, Ele chama homens, chama mulheres para participarem do seu munus, de criar novas vidas, de dar para este mundo novos seres, essas criancinhas, essa criancinha que está ali. Graças ao pai e à mãe, essa criança está aqui. Agora, é verdade também que a Santa Mãe Igreja pode declarar nulo um vínculo que não existiu. E que às vezes já muitos dos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo, vivendo um matrimônio fracassado porque não existiu esse matrimônio. Não houve amor. Hoje as pessoas se casam não porque se amam. Se amam, às vezes se casam por interesses. Ou se casam porque são obrigadas. Ou se casam porque são enganadas. Houve um dolo, um erro de qualidade, de escolha. Essas coisas todas, quando colocadas na balança e colhidos depoimentos, podem fazer com que a igreja declare nulo um matrimônio. Aliás, já Jesus o havia afirmado quando ele diz: a não ser por união ilegítima, ilegal. Essa união ilegal é exatamente aquilo que o Código do Direito Canônico prevê. Se a vida a dois, diz a doutrina da Igreja Católica, não anda bem, então que haja separação de cama e mesa. Isto é no âmbito de não procurar pelos direitos que podem podem declarar nulo o seu matrimônio. Agora, caso você procure argumentos, prove que A e B são tal coisa, aí você procura os seus direitos e corre atrás, e a igreja pode tornar pública a declaração da nulidade do seu casamento, do seu matrimônio, como é praxe na Igreja Católica. Isso aqui não é divórcio, não. Isso aqui não é alguma coisa que fira a doutrina da Igreja Católica. Antes, pelo contrário, reafirma a doutrina da Igreja Católica. E todos os papas que já passaram, eles estão conscientes disso. Porque, inspirados e assistidos pelo Espírito Santo, eles estão na cadeira como a autoridade suprema maior, aquela que exerce o munus sacerdotal de Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: o que for aberto aqui na terra, ficará aberto lá no céu. O que estiver ligado aqui, lá no céu estará ligado. E assim sucessivamente. Então, quando a igreja se pronuncia e declara nulo um vínculo matrimonial por ter sido inexistente, esse matrimônio exatamente está declarado nulo porque não existiu, e você pode se casar de novo com outra pessoa, mas não é por sua própria conta. Tem que procurar, ir atrás do tribunal eclesiástico. Então pare de sofrer, você que está vivendo nesse inferno. Porque a igreja não me posso separar, porque se eu me separar e tal, não sei o quê. Não se trata de separar ou não separar. Se a vida a dois não dá, então procure os seus direitos junto à igreja. Mas eu já estou velho, Não interessa.
A declaração da nulidade do sacramento não depende da idade adulta ou a idade nova. Depende do seu querer e do desejo de se aproximar e de entrar em comunhão sacramental e em comunhão eclesial. Só isso. Estou separada, não comungo há tanto tempo. Vai, informe-se ao sacerdote da sua paróquia, da sua comunidade. Fale com ele. Explique as coisas como são. O que está infligindo, o que de facto está perturbando o seu matrimônio, ou perturbou o seu matrimônio, fez com que você se separasse dele, ou ela se separasse de você. E a partir dali se construiu um processo, e esse processo vai até o tribunal eclesiástico. Se for achado justo de haver a declaração, se proclamar a declaração do matrimônio, então se declara nulo o seu matrimônio e você fica livre deste capeta de homem. Você fica livre dessa samambaia de mulher. Livre para quê? Para construir uma outra vida, outro vínculo, alguém que de facto lhe valorize. Porque existem homens que não valorizam as mulheres que têm. Existem homens que não valorizam as mulheres que têm, existem homens que não valorizam as mulheres que têm, existem mulheres que não valorizam os homens que têm, existem mulheres que não merecem os homens que têm, existem homens que não merecem as mulheres que têm também. E é a partir disso que surgem os divórcios, ou seja, as separações, que a Igreja, como digo, reafirma a indissolubilidade do sacramento do matrimônio, quando ele foi ratificado e validamente celebrado e consumado. Mas isso é uma vocação que exige de nós um dizer sim quando é sim e não quando é não. Isso exige um viver dentro de nós e em nós os princípios evangélicos. Isso exige viver dentro de nós e no nosso meio o profetismo. Sermos canais de graça uns pelos outros. E é por isso que eu falava que as duas leituras parecem estar distantes uma da outra. A primeira leitura é o Evangelho, mas elas se encontram na medida em que um verdadeiro marido e uma verdadeira mulher, esposa, é aquela que diz sim quando é sim e não quando é não. É aquele e aquela que preza pela verdade, que não julga segundo as aparências, mas julga segundo aquilo que quiser. Não fala à toa. Reza pelo seu marido, reza pela sua esposa. Diz como profeta aquilo que deve ser dito. Eis exatamente, meus irmãos e minhas irmãs, a razão do porquê nós estamos nesta casa, nesta família, celebrando as bodas aqui. Santa Missa são bodas. E dentro de casa, lembrai-vos que antigamente as celebrações eucarísticas eram feitas nas casas, para significar exatamente aquilo que aconteceu em Caná da Galileia, quando Jesus e os seus discípulos, Maria, foram convidados para participarem daquela festa. E nós estamos dizendo aqui, neste dia, colocando em destaque o sacramento do matrimônio. Parabéns a vocês, casal, Marilúcia e Lu, por terem aceito este chamado sagrado, que é o chamado do sacramento do matrimônio. E não separe o homem aquilo que Deus uniu. Vamos agora nos colocar de pé. Vamos pedir que Deus reforce, nos una e nos faça realmente uma família que reza unida para permanecermos sempre vivos. A resposta é: Pai indulgente e favorável, ouve-nos. Pai indulgente e favorável, ouve-nos. Iluminai, Senhor, a Igreja, esposa de vosso Filho, e todos os seus pastores vos pedimos. Pai indulgente e favorável, ouve-nos. Conduzi os que administram e fortalecei-lhes
à disposição de rejeitar qualquer tipo de favorecimento, vos pedimos. Pai, indulgente e favorável, ouvimos. Amparai os casais que passam por dificuldades de convivência e de diálogo, vos pedimos. Pai, indulgente e favorável, ouvimos. Acompanhai os jovens que estão se preparando para assumir o matrimônio, vos pedimos. Pai, indulgente e favorável, ouvimos. Pai Santo, acolhei por vossa infinita misericórdia essas nossas intenções e aquelas que não foram feitas em voz alta, mas que vós muito bem conheceis. Nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu venho trazer pra junto do altar o que fui colher no meu caminhar, o que fui colher no meu caminhar. A sede de amor que muitos irmãos oferta, Senhor, ouvi e cantar. Eu venho trazer pra junto do altar o que fui colher no meu caminhar, o que fui colher no meu caminhar. Oferto a criança, o jovem, a paz e a esperança, a luz do Evangelho. Eu venho trazer pra junto do altar o que fui colher no meu caminhar, o que fui colher no meu caminhar. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, todas as nossas sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus, que nos dons oferecidos em vossa honra, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Nós reconhecemos ser dignos de vossa imensa glória, vir em nosso socorro, em socorro de todos os mortais com a vossa divindade, e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seu louvor, cantando ao mesmo voz. Santo é o Senhor, Santo é o Deus de amor, Santo no céu, na terra e no mar.
fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro, nosso padroeiro, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos todos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrando-nos de todos os males, o Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de viver em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
concedemos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora fazer a nossa novena. Vamos rezar hoje na página 17. Aqueles que têm livrinhos, vamos rezar pelos sofredores, pedindo a paz. Rezamos pelos caminhoneiros. Rezamos por todos aqueles que passam por situações difíceis de suas vidas. Que o Senhor nos transforme em verdadeiros instrumentos da sua paz. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos dos conflitos em andamento são descritos como sendo de natureza religiosa, não raramente contrapondo sorrateiramente cristãos e muçulmanos, enquanto se trata de conflitos que têm primariamente raízes de natureza étnica, política ou econômica. E conclui a Igreja Católica ao condenar toda e qualquer violência perpetrada em nome da pertença religiosa, continuará seu compromisso em favor da paz e da reconciliação, mediante o diálogo interreligioso e as múltiplas obras de caridade que diariamente oferecem ajuda e conforto aos sofredores que estão como que ovelhas sem pastores. Em todas as partes do mundo de hoje, no nosso Brasil, acredita-se que, ontem como hoje, a Igreja tem necessidade tanto de ensino público como de ensino particular. E então julga-se nesta novena de hoje ser a hora em que Jesus possa mais a nós, passa mais a sós com todos vocês, enquanto discípulos seus, para desvendar alguns dos mistérios mais profundos da vontade de Deus. Atendendo-se ao texto segundo Marcos, capítulo 4, 10, 20, descobre-se que aqueles homens, em particular, haviam decidido seguir Jesus. Agora, porém, Jesus os chamou para segui-lo de uma forma especial, o que faria com que ele pudesse os tornar em seus discípulos e, posteriormente, os enviar como construtores de um reino de justiça e de paz. Por isso, ele nos separou da multidão, a fim de nos instruir mais íntima e profundamente. Com este grupo de apóstolos, também nós estamos aqui e queremos ser obedientes ao seu chamado e nos comprometer com a sua missão. Queremos ser construtores da paz, pois acreditamos que só Ele tem palavra de vida eterna. E Pedro nos ajuda a dizer: a quem iremos nós, Senhor? Todos juntos. Senhor Deus da paz, tu que criaste os homens para serem herdeiros da tua glória, nós te bendizemos e agradecemos, porque nos enviaste Jesus, teu Filho amado. Tu fizeste dele nos mistérios a fonte de toda paz, o laço de toda fraternidade. Agradecemos pelos desejos, esforços e realizações que teu Espírito da paz suscitou em nossos dias, para substituir o ódio pelo amor, a desconfiança pela compreensão, a indiferença pela solidariedade. Abre mais ainda nosso espírito e nosso coração para as exigências concretas do amor a todos os nossos irmãos, para que sejamos cada vez mais artífices da paz. Lembra-te, ó Pai, de todos os que lutam, sofrem e morrem para o nascimento de um mundo mais fraterno e para os homens
dirigindo-nos no caminho da paz, da união e da verdade, para que, formando a nossa família, possamos no céu e Deus, em vosso divino Filho, corpo da eternidade, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. página 27. Jaculatórios ou responsório. Página 27. Ó glorioso São Pedro, concedestes a glória a Deus pelo martírio, fazei que dê glória a Deus pelo meu martírio. Ó glorioso São Pedro, que vencestes o maligno, Defendei-me e ajudai-me a vencer o maligno e o diabo. ó glorioso São Pedro, vencedor da morte, estás junto do Pai. Perdoai a minha alma na hora da morte e alcançai a graça do paraíso junto de nós. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. oremos. Ó Deus, fonte e origem de todo bem, enriquecei nossos corações para que, fortalecidos na fé, possamos sempre esperar em Ti. Olhai para o povo brasileiro, olhai para cada um de nós, que vos imploramos pela intercessão de São Pedro, apóstolo. Coloque a graça que você precisa pedir a Deus por intercessão de São Pedro. Despertando nosso coração para a unidade e a fraternidade, concedei-nos a graça que vos estamos pedindo por intercessão de São Pedro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Padre agora vai passar para nos aspergir com água benta e nos colocamos à disposição para receber a bênção de Deus por intercessão de São Pedro com água benta. Água viva, Deus, Senhor. É
Pedro, nosso padroeiro. Deus volva sobre vós o seu olhar, se compadeça de vós, faça brilhar o seu rosto sobre vós, vos conceda a graça da sua paz. Ele vos abençoe, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Terminamos a Santa Missa. Quero, em meu nome pessoal, agradecer o casal que nos acolhe aqui na sua casa, mais uma vez, e toda a sua família, a Morgana, que está aqui representando a família, a filiação e tudo. Uma calorosa salva de palmas. Muito obrigado. Deus seja louvado pela sua presença. Agradecemos a você que veio a esta Santa Missa de Capsula, a várias pessoas de Laguna que estão aqui com a gente, os amigos e amigas de São Pedro, e aqueles também que nos acompanham pela internet. Uma salva de palmas para você. Isso.